Opa, então, eu acabei de sair do McDonald's, comprei aquele combo lá, novo lá de Stranger Things, né? Tem as coisinhas, eu achei tudo horrível, eu achei o lanche horrível, eu achei aquele walk torto horrível, eu achei a Coca-Cola lá com sorvete horrível, tudo eu achei uma merda aquele combo, não gostei nem um pouco, mas enfim, né? E bom, nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco sobre mudar, né? Mudar de vida em todos os aspectos, né? Seja financeiro, seja de mentalidade, ou seja de círculo social, né? Das pessoas que você conhece ao seu redor. A realidade é que poucas pessoas mudam rapidamente, né? A maioria das pessoas que eu conheço, elas ainda continuam no mesmo ciclo de pessoas que elas conheciam, ainda fazem as mesmas coisas que elas faziam, né? Então, muitas começaram na faculdade há, sei lá, alguns anos atrás e ainda estão na faculdade, ainda fazem as mesmas coisas. Dificilmente você vê uma pessoa mudando de vida rapidamente, né? Ou mudando de mentalidade, ou mudando de lugar rapidamente, né? As pessoas, elas demoram bastante tempo para fazer isso e eu sinto que eu fui bem fora da curva nesse quesito, né? A minha vida, todo ano, ela muda drasticamente, né? Na verdade, a cada 6 meses, mais ou menos, em média, né? A cada 6 meses a minha vida muda drasticamente. Então, as coisas na minha vida, elas mudam muito rápido, né? Tipo, por exemplo, desde que eu criei o canal, a minha vida já é completamente outra, né? Eu criei o canal há 6 meses atrás e de quando eu criei o canal até hoje, né? Até o momento atual, a minha vida já mudou completamente. Eu já vivo uma vida muito diferente do que eu vivia há 6 meses atrás. Então, a minha vida, ela sempre fica nessas mudanças. Dificilmente eu fico conversando com um grupo de pessoas por muito tempo, né? Eu sempre mudo as pessoas que eu vou conversando de tempos em tempos, às vezes sem querer, às vezes por querer, né? Então as coisas vão mudando bem rapidamente e fica às vezes até difícil eu prever algumas coisas, né? Eu gosto muito de prever as coisas, de saber mais ou menos, né, como que as coisas vão ser daqui a uns tempos, mas nos últimos 3 anos da minha vida eu não consegui prever nada. Né? Eu praticamente não consegui prever nada na minha vida, então, né, sempre ocorre uma mudança brusca na minha vida e eu vou me virando no freestyle, né, até eu conseguir me estabilizar de novo ali. E a maioria das pessoas não passa por isso, né? Elas vivem ali meio que de certa forma no que é confortável, né, no que é mais previsível. Por exemplo, se você entra numa faculdade, não é segredo que você vai ter que ficar ali por pelo menos uns 3, 4 anos, né? Então é uma coisa muito previsível, né? Você vai ficar ali, você tem a grade curricular, você sabe o que vai acontecer, todo dia tem o mesmo horário das coisas, nada é muito fora do ordinário, né? Tudo é bem já setado ali, né? Você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, né? Por exemplo, você entrou na faculdade agora, você meio que sabe o que vai acontecer nos próximos 4 anos. O que fica um pouquinho mais à mercê do destino, assim, ou da sorte, ou da sua própria competência, é onde você vai fazer um estágio, é como vai ser o seu primeiro emprego, essas coisas não vem por muito definido, né? Mas o que vai ser a faculdade, ela já é bem definida, né? Não é muito segredo. E, bom, talvez eu ainda seja muito novo para ver algumas coisas acontecendo, né? Mas das pessoas que eu conhecia antigamente, nenhuma teve uma grande mudança de vida nos últimos anos, né? Ninguém teve uma grande mudança financeira, ninguém foi fazer uma faculdade muito foda, não aconteceu nada de muito diferente. E até por isso que eu deixei de falar com muita gente, porque hoje em dia eu não me identifico mais com essas pessoas, sabe? Quando eu ainda estava na escola e etc, né? Eu olhava para as pessoas ao meu redor e eu falava, putz, esse cara é igual a mim, né? Tipo, a gente joga os mesmos jogos aqui, a gente dá rolê para os mesmos lugares. Hoje em dia eu olho para certas pessoas e falo, cara, eu não tenho mais muito em comum para conversar com você. Às vezes eu não sinto que certas conversas vão ser interessantes, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas que eu converso, elas não são nem da minha cidade, mas são pessoas com que eu me identifico muito mais e que eu tenho muito mais facilidade de falar de certas coisas, né? Tanto do meu trabalho, quanto dos projetos que eu tenho criado, né? Os cursos que eu tenho criado, o canal aqui no YouTube. É muito mais fácil falar disso com pessoas que estão ali também, de certa forma, né? Ou que têm um pouquinho mais de experiência no quesito de carreira, né? Muitas pessoas na minha idade, né, que eu tenho 21 anos, a maioria das pessoas estão começando
na carreira, né? Estão começando ali nos estágios, estão começando nos primeiros empregos, estão ainda tendo esse primeiro contato ali com a própria carreira, né? Com o seu lado profissional. Enquanto eu já há algum tempo já ganho um salário que seria o salário de um cara sênior, né? A maioria das pessoas às vezes tem que passar 10, 20 anos numa empresa para conseguir ganhar o que eu já ganho há algum tempo. Então, às vezes é difícil para mim conversar com pessoas da minha idade que ganham muito menos do que eu, porque os problemas são muito diferentes do que eu enfrento hoje em dia, tanto por questão de rotina, né? Como eu não tenho rotina, não tenho horário fixo para nada. Também a questão do faturamento, né? Os números que eu faço hoje em dia são muito fora da realidade de uma pessoa da minha idade. Então eu tenho muito mais facilidade de conversar quando o assunto é trabalho ou até para minha própria rotina com pessoas que estão no mesmo patamar que eu e que entendem mais profundamente o que eu estou passando. Ou pessoas que são mais velhas e que já passaram por isso, né? Eu tenho muito mais facilidade de conversar com um cara que tem seus 30, 35 anos e teve muito sucesso na carreira, do que conversar com um cara de 20, 21 anos que está começando ali na vida, no quesito profissional. É mais difícil para mim conversar profundamente com esse tipo de pessoa do que um cara que já está mais avançado ali na carreira profissional. E eu acho que diferente do que muita gente fala aqui na internet, né, é que se você quer ter sucesso na vida, você deveria se afastar de todo mundo que não te leva, né, que não te incentiva e não sei o quê. E eu nunca fiz isso, né? Afinal, nunca nem tive essa opção, né? Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro, as pessoas que estavam ao meu redor eram as mesmas. Na verdade, eu até me cerquei de pessoas que não ganhavam bem, e elas, né, começaram a conversar comigo, e a partir de algumas coisas que eu falei, eu apresentei o mercado ali de edição, alguns já eram editores até, e as pessoas começaram a ganhar bem que nem eu ganhava. Então eu moldei, né, um pouco do ambiente ao meu redor, porque o ambiente que eu queria que existisse, ele não existia. Por exemplo, hoje em dia, eu tenho um grupinho ali de editores, né, de pessoas que são mais próximas, e eu sempre vou em call com eles, e todos eles são pessoas que ou eu já conhecia, como o Ilon, né, que eu já conhecia há um tempo, e o Ilon também, ele não ganhava bem quando eu conheci ele, e quando a gente foi se conhecendo, quanto mais a gente foi se falando, mais ele foi evoluindo na carreira dele e eu também fui evoluindo na minha. Mas todas as pessoas desse grupinho aí que eu citei, eles são pessoas que se conheceram a partir do servidor que eu criei no Discord, né, aqui para os membros do canal. Então todos eles viraram membros do canal e entraram no servidor, e depois foi criado um grupinho ali, né, que eu faço parte agora também. Esse grupinho ele se formou a partir de algo que eu criei. Assim como com o Ilon, né, eu cheguei para ele, comecei a conversar com ele, e depois de alguns meses ele também tinha se tornado um editor e também estava editando para gringos. Então eu meio que criei o meu ambiente, né? Eu gosto muito de pensar que isso é possível, né? Algumas pessoas diriam que não, né? Que você simplesmente é um produto do ambiente que você já está. Mas eu gosto de pensar que o meu ambiente é um produto do que eu sou. Então eu consigo moldar o meu ambiente e criar as coisas que eu quero, né? E os grupos que eu preciso, os grupos que mais me interessam, né? Então criar essas coisas. Eu nunca me senti muito moldado pelo ambiente que eu tô, né? Até porque, quando eu tinha 16, 17 anos, eu saía com um montão de gente que fumava, saía com um monte de gente que bebia, ia para lugares insalubres, né? Ninguém ia olhar para eu, cara, de verdade, se você olhasse para mim careca, eu tinha o cabelo raspado, se você olhasse para mim careca, com 16 anos, que vivia indo para rolê insalubre, você olhava para aquilo e falava, porra, esse cara nunca vai ganhar tão bem assim na vida, né? Mas eu nunca deixei muito o meu ambiente me influenciar, assim, de certa forma, sabe? Tipo, eu sempre tinha muita noção do que eu queria e aquilo era meio que temporário. Então é por isso que eu não acho que eu tive uma grande mudança de mentalidade na minha vida, porque eu sempre soube que certas coisas eram possíveis, né? E eu tinha sempre uma certa... Eu não sabia direito como, mas eu sabia que eu ia fazer certas coisas, ia conquistar certas coisas e ia ter sucesso, seja em qualquer coisa que eu faça, né? Às vezes quanto mais eu faço as coisas, mais eu paro para pensar de que não importa direito o que eu faça, mas se for eu fazendo vai dar certo. Então quando eu comecei a editar para gringos, eu tinha uma certa insegurança de que, caramba, legal, isso aqui deu certo,
mas por quanto tempo vai dar certo, né? E se isso aqui parar de dar certo, será que se eu fizer outra coisa vai dar certo? E quanto eu mais tento fazer outras coisas, né, como o canal no YouTube, o lançamento do meu curso, quanto mais eu tento fazer coisas, mais eu percebo que pouco importa o que eu estou fazendo, cara. Se sou eu fazendo, vai dar certo. Então eu me sinto muito mais seguro hoje em dia de tentar coisas novas. Já não tenho mais aquela certa insegurança de caramba, e se as coisas não derem certo, né? Porque agora eu já sei que é só eu me dedicar, porque eu sei que se eu fizer um negócio e me dedicar para o negócio, vai dar certo. Então eu já não tenho mais essa insegurança de tipo, e se não der certo? Obviamente, quanto mais dinheiro eu tenho na minha conta do banco, mais eu me sinto seguro para isso também, né? Mais eu me sinto seguro para mudar. Hoje em dia, para mim, se eu fosse mudar de casa, né? Se eu fosse morar sozinho, se eu fosse comprar um carro, já não é uma coisa que teria um impacto financeiro em mim tão grande. Então eu tenho mais estabilidade, né? Tipo, tá, se eu comprar um carro, é de boa, eu consigo manter ele só com o que eu recebo de juros, né? Nos meus investimentos. Então eu sinto mais essa segurança, né? Se eu quiser criar outra coisa, sem ser o meu canal do YouTube ou os meus prestar serviço para gringo, né? Se eu quiser criar outra coisa, como se, sei lá, um canal dark, ou eu quiser investir em algum outro tipo de negócio, eu me sinto muito mais seguro para isso hoje em dia, justamente porque eu tenho bastante dinheiro na conta e tenho uma mentalidade mais setada de que, tipo, se eu fizer vai dar certo. Então eu não me preocupo tanto. E eu acho que muitas pessoas não mudam por essa insegurança, né? Eu tive que arriscar, né? Eu desisti completamente de fazer uma faculdade, eu já não teria capacidade hoje em dia, por exemplo, de passar num Enem, né? Eu não teria capacidade nenhuma disso. Não conseguiria passar numa prova, responder as perguntas da prova. Eu até conseguiria se eu quisesse, entendeu? Mas não quero, porque, né, quando eu tinha 18 anos eu arrisquei ali e eu falei pra mim mesmo que, porra, vale a pena tentar esse negócio de edição, dá pra tirar uma grana daqui, vou abandonar completamente os planos de faculdade e essas coisas e vou focar 100% nisso aqui, porque eu sei que pode dar certo, entendeu? Eu era bem mais inseguro na época do que eu sou hoje em dia. Então eu ficava bem preocupado, assim, se eu fosse perder cliente, essas coisas. Hoje eu sei que se eu perder cliente, eu consigo outro fácil, entendeu? Antes eu não tinha essa segurança porque eu não tinha testado na prática essas coisas. Mas quanto mais eu fui editando, quanto mais eu fui tendo, né, que trocar de clientes, mais eu percebia que no meu nível de competência na minha área, eu conseguiria facilmente abandonar os clientes que eu não queria e conseguir outros facilmente. Ou se eu perdesse um cliente por algum motivo, em poucas semanas eu já conseguiria ter outro porque eu já tinha um portfólio forte. Eu acho que pro editor de vídeos, o portfólio é quase como se fosse dinheiro na conta, entendeu? Um bom portfólio vale mais do que dinheiro, né? Então um bom portfólio ele abre para você muitas portas. E eu cheguei já há um bom tempo já em um portfólio que eu consigo praticamente qualquer cliente do nicho que eu trabalho de Minecraft e de Roblox, né? Com o meu portfólio eu consigo qualquer cliente desse nicho. Então eu me sinto muito mais seguro hoje em dia com esse negócio de clientes, eu não tenho mais medo de perder clientes. Inclusive, eu só fui dar as caras aqui na internet, né? Falar abertamente de todos os clientes que eu trabalhava, quando eu cheguei num nível de segurança muito grande, né? Onde eu já não tinha mais medo de perder os clientes, porque eu já conhecia do mercado e eu sabia que não era tão fácil assim fazer o trabalho que eu faço, né? Então, por mais que milhares de pessoas vissem os meus clientes e pudessem entrar em contato com eles, eu sabia que nenhum teria capacidade de fazer o que eu faço. Então, eu já não tinha mais medo de mostrar aos meus clientes. E com o passar dos meses, isso foi se provando cada vez mais verdade. O mercado de edição de vídeos não é para qualquer pessoa, né? Qualquer um pode editar um vídeo, mas dificilmente você vai conseguir do dia para a noite, assim, em questão de meses, se profissionalizar em edição, conseguir falar inglês e conseguir manter clientes gringos a longo prazo. Isso é uma coisa que demora bastante tempo, então não é qualquer um que pode fazer. E quando eu percebi isso, eu fiquei com bem menos medo de falar abertamente das coisas, né? Porque agora eu sei que as coisas realmente demoram tempo e por mais que eu falasse todos os nomes dos meus clientes, eu não poderia ser substituído fácil. E também que eu percebi muito que no mercado muitas pessoas elas sempre vão para o que está mais nos trending topics, né? Então, tipo, se a grande onda do momento é criar canal dark ou fazer TikTok Shop, a maioria vai ir para esse lado, sabe? Porque soa muito mais criar um canal dark ou criar um perfil e, né, vender coisas pelo TikTok Shop, soa muito mais fácil e soa muito mais como um negócio, sabe?
daqueles que você consegue ganhar dinheiro enquanto dorme, do que editar vídeos, porque editando vídeo você não vai ganhar dinheiro enquanto você dorme, você provavelmente vai ter uma rotina bem puxada, é trabalho, né? Nossa, tipo, eu vendendo, né, a edição de vídeo, eu tô literalmente falando, nossa, ganhem dinheiro trabalhando. Querendo ou não, ganhar dinheiro trabalhando não é uma coisa que chama muita atenção de muita gente não, né? Se você falar para uma pessoa, olha, você vai ganhar dinheiro editando vídeos, mas você vai trabalhar 7 dias na semana, você não vai ter dia de folga, você não vai ter férias, nada disso. Você não vai ter um salário fixo, né? Porque provavelmente você vai começar trabalhando de freelancer, então sua renda vai ser bem instável no começo, mas você pode ganhar bem, né? Quando a pessoa ouve isso, ela fala, porra, não vale a pena, cara. Vou tentar um negócio aqui que talvez seja mais arriscado para eu perder uma graninha e ficar um pouquinho mais esperto depois. A maioria das pessoas vai por esse lado, né? Ela não vai querer trabalhar ali e se dedicar numa carreira e ficar bom naquilo para daí ganhar dinheiro, né? Porque eu sinto que isso aconteceu muito com a programação, né? Começaram a falar que estava faltando programadores no mercado, que tinha várias vagas ali pagando 15 mil, 20 mil por mês, que você ia se formar em 6 meses você ia ganhar 20 mil. Muita gente entrou ali no mercado de programação e não obteve sucesso, né? Por quê? Porque provavelmente a pessoa nem gostava de programar, né? Ela entrou no mercado de programação porque ela queria ganhar dinheiro, né? Muita gente também, né, depois do meu vídeo, deve ter tentado entrar no mercado de edição para ganhar dinheiro, mas não tinha afinidade nenhuma com edição, nunca editou um vídeo, nem gostava de editar, só viu que eu estava ganhando meus 42 mil e falou, caramba, essa é a nova onda aqui, ó, vou editar vídeo, é isso. Não é assim que funciona, nenhum mercado é assim que funciona, muitas pessoas já quebraram a cara com programação, porém, edição de vídeos não é um bagulho muito mainstream, né? Então dificilmente você vai ver uma reportagem de TV aberta falando que falta editores de vídeo no mercado. Então fica uma coisa mais difícil de saturar, né? Eu nem acho que, na verdade, que nem o mercado de programação está saturado. Talvez o mercado de programação esteja saturado de pessoas ruins e incompetentes. Igual também o mercado de edição de vídeo tem muito editor ruim e incompetente no mercado. Mas esses editores não duram muito, eles não conseguem manter clientes a longo prazo e etc, né? Quem permanece no mercado é quem é profissional e muito mais quem trata o trabalho de edição como uma arte, né? As pessoas que são editores artistas, que realmente se importam com o trabalho que eles estão fazendo e realmente têm uma certa paixão ali por editar vídeos. Essas são as pessoas que vão mais longe, né? São as pessoas que, porra, editavam vídeo ali há sei lá quantos anos, desde criança, né? Que tem uma afinidade muito maior ali com edição, sabe o que é um bom vídeo editado, né? Já testou vários softwares, já passou por muita coisa. Esses editores são normalmente os que mais vão longe no mercado de edição, né? São esses editores que eles já editavam há muitos anos por hobby e só depois foram realmente pensar em trazer isso em fazer com que isso virasse um trabalho, né? Uma renda. E eu sinto que poucas pessoas percebem isso, né? Percebem algo que elas fazem, que isso pode ser transformado em renda. Normalmente as pessoas fazem um negócio reverso, né? Eles pegam profissões que supostamente pagam bem e tentam se profissionalizar nelas. Mas eu fiz o contrário, né? Eu peguei uma profissão que paga mal, não é segredo que editor de vídeo no Brasil não ganha bem, e fiz com que ela ficasse lucrativa. A maioria das pessoas tenta pegar uma profissão que supostamente já é lucrativa, como um advogado, um engenheiro, um médico, e tenta ficar bom nessa profissão, mesmo não tendo grandes habilidades nisso, ou não tendo paixão nenhuma, né? Então a pessoa nem gosta de programação, por exemplo, mas tenta aprender programação porque falaram para ela que programador ganha bastante dinheiro. Edição de vídeos não acontece tanto isso, porque raramente você vai ver um editor vindo falar para você que dá para ganhar muito dinheiro com edição, né? É bem raro acontecer isso e não vai virar mainstream. Eu acho que nunca vai virar mainstream. Então o editor de vídeos é uma coisa mais underground ali, né? Normalmente quem se destaca é só realmente quem gosta. E dificilmente alguém vai te recomendar a carreira de editor de vídeos. Eu acho que eu sou uma das primeiras pessoas da internet que mostrou realmente, publicamente, que dá para você ter uma carreira de sucesso como editor de vídeos e ganhar tanto quanto um médico ganha, um médico de vários anos de carreira, justamente por causa do câmbio, né? Porque você recebe em dólar, mas muitas pessoas se limitam a receber em dólar é coisa de programador, né? E às vezes nem percebem que na verdade dá para você receber em dólar exercendo qualquer profissão. Você pode ganhar em dólar exercendo psicologia, entendeu? Você pode ganhar em dólar sendo um professor de matemática, você pode ganhar em dólar desenhando, né? Você pode desenhar e ganhar em dólar, você pode fazer várias coisas
e ganhar em dólar, né? Porque se é um serviço e dá para prestar ele online, então dá para você prestar para pessoas do exterior e receber em dólar. É simples assim. A única coisa que você precisa é do inglês, né? O inglês é essencial. Eu diria que vai ser bem difícil para você, por exemplo, editar vídeo sem saber inglês. Extremamente complicado. É possível, mas o seu percurso ia ser muito mais árduo e muito mais difícil do que o meu foi, por exemplo, porque quando eu comecei a editar para gringos eu já sabia inglês.